Muito boa noite, sejam bem-vindas à live número 1 dessa série de lives, a jornada de reconexão, o despertar da mulher selvagem, que é falar e se inspirar aí através desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, como que a gente pode, então, se inspirar para fazer essa reconexão com a nossa essência, com o nosso ser intuitivo, com o nosso ser instintivo, com a nossa psique feminina, com a nossa alma feminina. Então, ao longo das próximas semanas, eu estarei aí compartilhando com vocês percepções, aprendizados, reflexões também, né? Porque sempre, como eu gosto de dizer, não trago verdades absolutas, né? Não existe esse determinismo, mas sim questões para a gente refletir e aprender juntas. Sejam bem-vindas a Giz, a Rê. Boa noite, obrigada pela presença. Eu honro muito, adoro falar isso, né? Que eu honro muito e agradeço muito a presença de vocês, essa energia, porque eu sei que é bem corrido, né? Hoje é sexta-feira, finalzinho da semana, ontem foi feriado, então sempre é bom poder contar aí com essa energia, essa presença de vocês, o tempo, né, que é um bem tão precioso de cada um que vai entrando aí e prestigiando esses nossos encontros. Então sejam muito bem-vindas. O livro, então, bem-vinda Vanessa. O livro, então, que vai para quem não conhece ainda, né, ou que não ouviu falar, enfim, que não teve a oportunidade de ler ainda, é esse aqui. Eu ainda tô com a versão antiguinha, né? Quando eu comprei lá em 2012, se eu não me engano. Então, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E eu trago esse livro, cito ele muitas vezes, por quê? Porque a Clarissa Pinkola Estés, ela é uma escritora, uma especialista, né? Ela é terapeuta também, psicoterapeuta junguiana, então ela traz muito esses aspectos da psique feminina. Mas, Cris, o que é a psique feminina? É o nosso funcionamento, a psique também tem a ver com a nossa alma, com aquilo que tem dentro da gente. Eu até coloquei o título dessa primeira live como Seja o que é, seja inteira. Por quê? Porque quando a gente começa essa reconexão com a nossa essência, a gente começa a reencontrar o nosso verdadeiro eu, aquilo que realmente são as nossas características essenciais. A gente começa a se encontrar também cada vez mais e pelo caminho da nossa missão, do nosso propósito. A gente começa a sentir mais o nosso caminho de alma, que eu gosto de chamar. E é tão importante a gente falar disso, por quê? Porque muitas vezes a gente está se sentindo lá desconectada de tudo isso e não sabe por onde começar. E aí eu trago aqui então, nessa série de lives, esse livro para inspirar quem quer ter aí uma fonte de inspiração, questões a refletir sobre, tá, mas o que é ser selvagem? O que é essa psique feminina? O que são essas características? Como que eu descubro isso? Para vocês que estão entrando aí, que estão chegando, muito boa noite, sejam bem-vindas, a Tati. Tudo bem, Tati? Tem aqui um outro perfil, Mapap, não sei como é que é o teu nome, né? Mas seja bem-vinda. E aí eu quero que vocês me respondam aí no chat o que para vocês significa quando vocês escutam o termo mulher selvagem. O que vocês pensam? O que vem na mente de vocês quando vocês escutam esse termo? Para quem já escutou ou para quem está escutando hoje pela primeira vez. O que vem na mente quando eu falo reconecte-se com sua mulher selvagem? Vamos ver o que vem aí para vocês. Eu tinha medo desse termo, já para adiantar o que eu pensava. Aliás, eu comprei esse livro em 2012, né, como eu comentei com vocês, e foi uma terapeuta que me indicou
E eu tava num processo bem intenso, assim, de dúvidas sobre o que eu queria da minha vida. Tava num período bem feliz na minha profissão, mas infeliz no meu relacionamento. Aliás, o centro da minha vida era o trabalho, eu não conseguia ver felicidade em outras áreas, né? Claro, sempre sendo grata pela família e tudo mais, mas assim, a parte do meu relacionamento eu não tava feliz. E aí eu comecei a questionar o que eu queria. Tava chegando perto dos 30 anos também, que é uma fase que normalmente vem alguns questionamentos, né? Esse setênio aí, a partir dos 28 anos ali para algumas antes, para algumas depois, mas essa fase, esse setênio é geralmente um período de questionamentos. E foi aí que eu comprei esse livro, porque essa terapeuta na época me indicou esse livro e eu até me assustei. Mulheres que correm com os lobos, mulher selvagem, o que é isso? Na época eu li alguns capítulos, a gente conversou durante a terapia embasada em algumas histórias que tem aqui, e depois eu me desconectei desse livro e até fiquei meio assim, mas não combina comigo esse negócio aí, essa coisa de mulher selvagem, né? E por ironia ou não, agora o ano passado, quando eu fui fazer minha formação em terapia dos saberes femininos, qual é o livro base? Esse aqui, um dos livros bases é Mulheres que Correm com os Lobos. Então a Mari tá dizendo ali, sou Mari, boa noite. Boa noite, Mari, seja muito bem-vinda. E a Mari colocou, mulher selvagem para mim seria bruta. Isso, o mesmo que eu pensava, Mari. Por isso que eu gosto de fazer essa pergunta. Porque normalmente se a pessoa for lá e ver um post, seja o meu post, onde ali eu fiz a chamada para live, né? O Despertar da Mulher Selvagem, seja o post de outras terapeutas, de outras mulheres, de outras pessoas que usam esse termo, eu penso assim, será que a pessoa vai pensar em mulher selvagem? Será que ela vai pensar o mesmo que eu pensava? Porque para mim também, mulher selvagem tinha a ver com alguém que contrariava as leis, uma mulher que me vinha essa coisa assim, eu pensava num animal selvagem mesmo, né? E lobos é um animal tão rústico, já pensava assim, não, isso não é pra mim, eu, uma mulher tão delicada, nossa. Então, eu gosto de trazer essa pergunta justamente pra gente começar a fazer as reflexões juntas. Tu aí do outro lado que tá assistindo, quem vai assistir a gravação depois, não precisa necessariamente concordar com esse termo. Mas o que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer pelo menos a questão de que tu reflita sobre como a doutora Clarissa traz isso aqui. Por quê? Se eu estou num momento de questionamentos, se eu não tô feliz, que nem eu tava dizendo do meu exemplo, lá com 29 anos, não estava feliz no meu relacionamento, a minha vida era toda baseada só no trabalho e eu queria entender um pouco mais sobre mim, o que eu vim fazer no mundo, qual seria a minha missão e tudo mais, mas eu não tava conseguindo me conectar comigo mesma, né? E esse é um processo que ele é um processo contínuo de autoconhecimento. Só que livros como esse aqui, terapias, outros trabalhos e outras tantas ferramentas, por exemplo, até o mapa numerológico, que é uma ferramenta que eu trabalho, e dentre tantas outras que existem, são formas de auxiliar a gente a se conectar. Então, quando tu começa a ler, eu vou hoje com vocês trabalhar no capítulo da introdução. Quando a gente começa a ler um livro desse aqui, começam a surgir reflexões dentro da gente. Mas então mulher selvagem não é só aquilo que eu pensava que era uma coisa assim, como se fosse uma mulher não lapidada, isso que eu pensava. Na minha cabeça de 29 anos eu pensava isso. Acho que deve ser uma mulher rude. Eu pensei na palavra que a Mari também colocou ali, de bruta. A Tati tá colocando, significa mulher na sua essência, que busca o que quer. Isso também é um significado. Mas antes eu me conectava muito mais com essa questão de uma mulher rude, de uma mulher não lapidada, do que desse significado que a Tati tá dando agora. Da mulher na sua essência que busca o que quer. Então, por esse tipo de dúvidas que surge quando se fala no arquétipo da mulher selvagem, é que eu resolvi fazer essa série de lives para
auxiliar mulheres que querem, ou que estão, que vão iniciar ou que já estão nesse processo de reconexão com quem ela é. Ah, mas que alma é essa? Quem sou eu? Né? O que eu vim fazer aqui? E essa primeira live, o título é Seja o que é, seja inteira. Porque aqui numa parte dessa introdução, que eu vou ler alguns trechos para vocês, a Clarissa Pinkola Estés, ela diz: a mulher selvagem, ela é o que é. Ela é inteira. E o que é ser inteira? Ser inteira é quando a gente consegue se colocar, quando a gente sai daquele lugar de atender somente aos outros, de fazer algo em primeiro lugar pelos outros para atender uma necessidade talvez de uma criança interior ferida, de uma menina ferida, e se coloca no lugar de mulher, de uma mulher adulta, madura. E esse todo é um processo que não tem a ver necessariamente com a nossa idade. Então, eu lá com meus 29, eu comecei a me questionar. E a partir desses questionamentos que eu fiz, eu fui vendo que sim, que tinha uma criança com muitas necessidades, né, com muitos medos de abandono, de rejeição, com medo de não ser amada, fazendo coisas para atender, para que através desse dar para os outros, né, se sentisse atendida. E aí a mulher selvagem, esse arquétipo, o que é um arquétipo? Arquétipos são representações, né? Então, se eu falar mulher selvagem, pode vir tanto isso que a Mari falou ali, quanto que a Tati falou. Mas a Clarissa, ela fez um estudo, ela estudou diversos animais selvagens, mas ela atribuiu durante anos de pesquisa e de estudos que o animal selvagem que mais se assemelha com a psique feminina são os lobos, por causa dessa característica dos lobos de cuidar, de nutrir, de estar para a família. Então, depois que eu comecei a ler, eu também comecei a entender, porque eu na minha cabeça, lobo não, eu não consegui imaginar isso. Por quê? Porque a gente também não conhece. Então, aquilo que a gente não conhece, fica difícil também a gente ter uma sensação, uma descrição, uma compreensão a partir daquilo que a gente não conhece, né? Então, vamos juntas, né? Eu convido vocês, hoje é a primeira live, daí depois toda terça-feira, às 19h09, cada terça-feira eu vou falar sobre um capítulo desse livro. E também, claro, vou chamar convidadas para estarem juntas, para a gente conversar. E eu espero realmente que a leitura entre aspas, a gente não vai ler todo o livro, né? Mas que trazer e compartilhar algumas questões de cada capítulo pode sim abrir muito a nossa mente, a nossa compreensão sobre quem é essa mulher selvagem. Então eu te convido a ficar comigo, né, e participar hoje, se organiza aí para participar nas próximas terças-feiras, às 19h09, porque a gente vai desvendar essa mulher selvagem. E aí, eu quero convidar vocês também, mulheres, a irem pensando assim: qual que são as minhas características que hoje eu gostaria de desenvolver mais para alimentar a minha mulher selvagem? Ai, Cris, mas eu ainda não me sinto, ou não vou me sentir à vontade de chamar de mulher selvagem. Chama então, pra ti que não quer chamar de mulher selvagem, chama de mulher adulta, mulher madura, que é isso, a mulher que se conecta com a sua parte adulta, madura, mulher que sabe o que quer, que sabe quem é, que sabe também que esse saber quem é uma caminhada constante, né? Então, a partir do momento que a gente começa, a gente vai evoluindo cada vez mais. Sempre vão ter coisas novas a descobrir a respeito dessa mulher madura que a gente quer desenvolver, ou que já está no caminho do desenvolvimento, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu só quero ler para vocês o nome do capítulo desse aqui é Introdução e é Cantando sobre os Ossos, tá? Então, o que ela traz aqui?
ela diz na primeira página dessa introdução, ela diz, dentre outras coisas, o seguinte: a mulher moderna é um borrão de atividade, ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. A velha sabedoria há muito não se manifesta. Então ela parte desse ponto de que a grande maioria das mulheres modernas se perdeu da sua sabedoria, da sua alma, da sua intuição. Por quê? Porque ela tá tão ocupada com o mundo lá fora, ela tá com tantas atividades. Então, se a gente for pensar há um tempo atrás, as nossas ancestrais, e até agora há pouco tempo, até a fase das nossas mães, e nós mesmos pegamos ainda um tempo em que a mulher tá lá fazendo de tudo para mostrar suas capacidades. Olha, eu não sirvo só para gerar filho, não. Eu também tenho muitas capacidades, eu posso trabalhar fora, eu posso fazer a carreira que eu quiser, eu posso ter sucesso da maneira que eu quiser. E nesse movimento, a mulher acabou assumindo muitas responsabilidades, muitas atividades. E aí eu posso sair do âmbito só gênero mulher e falar do ser humano de uma forma geral, que vive numa cultura muito voltada para o imediatismo e para muitas tarefas. Então a gente está sempre cheio de tarefas. Quem aí se vê dessa forma? Sempre com uma lista enorme de coisas para fazer, né? Então a gente tem o nosso checklist lá, né? Tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, tem que dar atenção para isso, tem que cuidar da casa, tem que ler todas as notícias, tem que estar por dentro de tudo, tem que acessar o Instagram, o Telegram, o Facebook, é um monte de coisas. E aí a Clarissa, ela traz isso. A velha sabedoria há muito não se manifesta. Então ela tá dizendo assim: ei, mulher moderna, é tudo muito bom, mas seguinte, tu tá perdendo uma parte da história. Tem uma sabedoria ancestral, uma sabedoria milenar, uma sabedoria que tá dentro de ti, que não é lá fora nesse monte de atividades que tu vai encontrar. Então, para, respira e sente o que tá aí dentro de ti. E aí ela diz aqui, os estudos dos lobos, daí ela diz o nome ali, né, Canis lupus e Canis rufus, são como a história das mulheres no que diz respeito à sua vivacidade e à sua labuta. Daí ela diz, os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características em comum. Então, dentro de uma questão saudável, percepção aguçada, ou seja, percebe, tá com o radar ligado, né? Tá com a sua sensibilidade, a sua intuição ligada. Espírito brincalhão e uma elevada capacidade para devoção. Os lobos e as mulheres são gregários, gostam de agregar, de unir. Por natureza, são curiosos, dotados de grande resistência e força, são profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes. Acho linda essa parte. Seu parceiro e sua matilha têm experiência em se adaptar às circunstâncias e em constante mutação. Então, nesse estudo com os lobos, ela percebeu essa semelhança. Então, o selvagem que ela traz é nesse sentido. Quando ela diz assim, instintivo, não é que a gente não vai evoluir, né? É a Tassi Carvalho que diz, né? Nós somos bichinhos evoluindo para o ser humano, né? E aí, essa parte instintiva, muitas vezes a gente pode se preocupar no seguinte, mas se eu ficar no meu instintivo, eu ainda vou estar na minha parte mais animal. Mas quando a Clarissa traz o instintivo, ela quer trazer dessa profunda conexão consigo mesma, sabe? Que remete à questão da pele, do sentir o cheiro, do chegar no lugar e saber que aquele lugar não é pra ti, porque tu não sentiu uma coisa boa ali, de tu perceber que tá acontecendo alguma coisa com a tua família, com o teu filho, seja com quem for, com quem tu ama, e tu prestar atenção a esses sinais. É nesse sentido o se reconectar
Pelo menos no meu entendimento, na minha percepção, é nesse sentido que a mulher selvagem se manifesta e que ela tá dizendo o seguinte: a mulher moderna tá muito ocupada com as tarefas, com o provar que pode, com o provar que dá conta de tudo e deixa isso aqui de lado. Então, como é que eu vou prestar atenção no que eu tô sentindo verdadeiramente se eu tô muito no mental, se eu tô muito ocupada com as coisas ao redor? Eu não me conecto comigo, eu não dou atenção. Eu posso chegar num lugar e não me sentir bem. Ah, mas foi alguma coisa que eu comi. Claro, pode ser também alguma coisa que tu comeu, mas pode ser a tua intuição te avisando de alguma coisa, que aquele lugar ali, aquela energia, enfim, não tá condizente, tem alguma coisa. Mas nós não nos damos mais tempo para sentir, tempo para intuir. Então é nesse sentido que ela diz: resgate a sua mulher selvagem, resgate o seu instinto selvagem, né? Como os lobos também fazem. E aí ela diz o seguinte, peraí, aqui. Ela chama a mulher selvagem de selvagem porque essas palavras exatas criam, daí ela coloca aqui em espanhol, que é o llamar ou tocar a la puerta, a batida dos contos de fada, a porta da psique profunda da mulher, que significa literalmente tocar um instrumento do nome para abrir uma porta. Então ela colocou o nome de mulher selvagem para isso, porque é como se a gente tivesse que abrir uma porta para acessar isso. Significa usar palavras para obter a abertura de uma passagem. Então, se eu falo, acessa tua mulher selvagem, no mínimo tu vai ficar curiosa, no mínimo vai te despertar uma curiosidade em relação: o que é esse selvagem? Será que existe algo selvagem dentro de mim? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que isso é o que, como a gente falou ali no início, que a Mari até colocou, será que isso é ser bruta? Quando eu pensei no primeiro momento, será que é como eu não sou lapidada? Ou será que é a minha essência me chamando, né? Então dá para fazer essa reflexão. Sejam bem-vindas, Ingrid, a Umalai Cardoso e a Márcia. Boa noite, sejam bem-vindas. Já começamos aqui, estamos na parte da introdução e eu tô falando desse o que é esse arquétipo da mulher selvagem e por que é tão importante a gente pelo menos refletir sobre ele, né? E aí ela explica então essa questão do que a mulher selvagem, ela compreende as palavras mulher e selvagem intuitivamente. Então aqui ela quer dizer o seguinte: quando tu aí escutar mulher selvagem, tu vai compreender. Às vezes, eu, por exemplo, na primeira vez compreendi da minha forma, do meu jeito. Como uma mulher de 29, 30 anos foi a primeira vez que eu escutei, né? Naquela fase, eu ainda estava muito na minha menina, para atender as necessidades dessa criança. Então, quando eu escutei selvagem, até me deu medo, né? E agora, quando eu voltei a ter contato com esse livro, e daí na terapia dos saberes femininos, já com outra visão, mas daí também já tinha vivenciado mais experiências, já me sentindo mais fortalecida. Então, o convite aqui é: olhe para a sua parte selvagem, olhe para a sua parte instintiva, sua parte intuitiva. Mas se tu não der tempo e atenção para essa tua parte instintiva e intuitiva, ela não vai surgir, ela vai ficar abafada. Já já eu vou ler a descrição que a Clarissa faz das características que acontece com a mulher quando ela está desconectada da sua essência, da sua mulher selvagem, né? Então vamos lá. Gente, cada vez que eu leio esse livro eu anoto um monte de coisa e ele tá todo rabiscado. Aqui, ó, como é que ela descreve a mulher que não tá conectada com a sua mulher selvagem? Ela coloca o seguinte: sem ela,
elas se esquecem do motivo pelo qual estão aqui. Agarram-se às coisas quando seriam melhor afastar-se delas. Então ela diz que a mulher que está afastada do seu ser intuitivo e instintivo, ela não sabe quando o melhor tempo de ficar ou de sair daquilo que não é o melhor para ela. Sem ela, elas exigem demais, de menos ou nada. Ou fica numa posição muito exigente, ou para ela tudo tá bom. Então, ela traz esse arquétipo da mulher selvagem para a gente refletir sobre eu estou numa postura adulta, madura, que vai buscar na maior parte das vezes equilibrar, ou eu tô numa postura ainda criança ferida, que vou para os extremos, né? Ou exige demais ou não exige nada. Então a questão, como eu disse ali no início, são muitas reflexões possíveis quando a gente está lendo esse livro. Então não se apegue ao nome do arquétipo, não se apegue a questões, né? Cada pessoa vai trazer de uma forma, de uma visão. Mas a minha dica, a minha sugestão para ti que quer ler esse livro, que quer acompanhar, faça reflexões. Nossa, eu me sinto desse jeito, eu chego num lugar e sinto algo estranho e não dou bola para isso, penso sempre que é alguma coisa somente física. Eu fico numa postura na maioria das vezes que ou eu exijo muito, cobro demais de mim e dos outros, ou horas eu tô muito, pode ser qualquer coisa, nada, eu me coloco, eu deixo o outro escolher por mim. E aí ela vai trazendo outras características que no entendimento dela, essa mulher desconectada da essência. Daí ela diz, sem ela, elas se calam quando de fato estão ardendo. Então nessa frase ela traz a questão de quando a gente chega a ter um nó aqui, ó, porque a gente não fala o que a gente realmente quer, a gente não fala o que realmente a gente está sentindo. E aí podem ser várias questões aqui, pode ser medo, pode ser uma trava emocional, esse medo gerado lá na infância, ou alguma questão que está mal resolvida nesse momento. E aí ela diz aqui, a mulher selvagem é o seu instrumento regulador, é o seu coração, da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico. Então ela está trazendo mais uma explicação de quem é a mulher selvagem. A mulher selvagem é o teu lado que observa e que regula, que busca regular essas atitudes. Que essa mulher selvagem, ela consegue ter a postura de se observar. Eu tô numa postura mais infantilizada. Eu tô numa postura mais adulta. Ou não, eu não tô. Mas o que eu preciso? O que eu vou fazer para amadurecer esse meu lado? Será que eu preciso de ajuda? Será que eu preciso olhar para algum trauma meu anterior? Será que eu preciso só mudar algumas atitudes e aí vai testar para ver o que é? É nesse sentido que ela vai fazendo o convite para essa conexão com a mulher selvagem. Ela traz mais questões aqui, tá? Eu tô na página 22, ela diz o seguinte, quando perdemos contato com a nossa psique instintiva, vivemos em estado de destruição parcial e as imagens e poderes que são naturais da mulher não têm condições de pleno desenvolvimento. Então ela quer dizer assim, a mulher, essa energia feminina, né, estando como primária, traz muito essa força da intuição, do gerar, do nutrir, do parir. E ela diz que quando a mulher está desconectada disso, ela está num estado de autodestruição parcial. Ou seja, às vezes ela pode até se iludir que tá vivendo uma vida que deseja e tudo mais, mas ela está desconectada da natureza dela. E daí ela traz que a mulher selvagem é a saúde, nesse sentido de quanto mais tu estiver conectada contigo, com o teu corpo, com os teus corpos, na verdade, né? Teu corpo físico, teu corpo emocional, teu corpo espiritual, mais tu vai estar conectada à vida. E aí ela chama aqui também que sem a psicologia feminina não faz sentido. E aí que ela diz...
A mulher desconectada disso, ela fica sem energia, sem vitalidade. E aí ela diz que a mulher que consegue fazer essa reconexão, ou seja, que consegue trabalhar esse amadurecimento da mulher, essa postura mais madura, né, de uma mulher adulta, ela é o que é, ela é um ser inteiro. Foi dessa frase aqui que eu tirei o título para live 1. Então, o que significa ela é o que é um ser inteiro? É quando a gente trabalha a nossa autoestima, nossa autoconfiança. E isso, gente, tá longe de ser uma vida onde tu não vai enfrentar desafios. Não, a gente não pode confundir. Ah, mas então se eu tô com a autoestima boa, saudável, se eu tô conectada com a minha mulher selvagem, se eu tô madura, eu não vou enfrentar desafio nenhum, a vida tá totalmente resolvida? Não. A gente vai ter sim os nossos desafios. Só que qual vai ser a diferença da mulher conectada? Vai ser a postura dela. Na constelação, pelas constelações familiares, a gente diz o seguinte: perceba a postura do consultante, daquele que está vindo buscar uma constelação familiar. Ele está numa posição de sofrimento ou de dor? Porque faz muita diferença a postura que essa pessoa assume diante das questões da vida. Então, se eu tô numa postura só de sofrimento, onde eu tô ou me vitimizando ou reclamando, onde eu apenas repito os padrões, porque eu acho que aquilo ali não tem solução, eu vou continuar nessa roda de repetição. Quando eu tô numa postura de dor e quando eu assumo uma postura de aceitação, eu vou sentir a dor, porque os processos de evolução, de sair dessa casca, dói mesmo. Só que a dor, ela é um passo para transformação. E quando eu trabalho a aceitação disso, eu começo a evoluir no meu processo de evolução. Né? Vocês entenderam? E então, essa mulher selvagem, quando a gente assume essa postura, a gente está assumindo essa postura de responsabilidade. Ou seja, não quer dizer que eu não vá ter meus momentos de altos, de baixos, que eu não vá encontrar desafios pela frente. Mas a minha forma de reagir, de se colocar diante dos desafios vai ser diferente. Então a mulher que é o que é, que se sente inteira, ela vai sempre procurar, na maioria das vezes, dentro do possível dela, ela vai procurar se colocar numa posição de aceitação, numa posição de superação, numa posição de aprendizado e de responsabilidade. E aí ela diz o seguinte: mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Então, mesmo que a mulher não se manifeste, que ela tenha sentimentos reprimidos, lá dentro, no íntimo dela, ela sabe de questões que, inclusive, estão sendo reprimidas e ela tem as ferramentas para lidar com isso dentro dela, mas muitas vezes ela não se permite enxergar. Esse véu que está aqui não permite com que ela enxergue isso que está dentro dela. Então, trabalhar o acesso, a reconexão com esse nosso ser instintivo é fundamental. Então, a partir do momento que tu tem um primeiro questionamento, já é o primeiro passo para essa reconexão com o ser instintivo, com a sua intuição. Sejam bem-vindas, a Leia, Leime Fotografia, Fernando entrou, a Rafa e a Márcia também. A Márcia tá dizendo: esses desafios não param. Não param. É porque eu gosto de dizer isso, porque em algum momento, né? Mas então se eu reconectar com a minha essência, essa mulher selvagem, tá tudo resolvido. Tá resolvida a questão de que a tua postura é diferenciada. E isso
é meio caminho andado, como a gente diz, mas não quer dizer que tu não tenha desafios, que tu não tenha coisas a superar. Aí depois que ela fala disso, eu quero dividir com vocês aqui, ó, uma mulher saudável assemelha-se muito a um lobo, que ela percebeu, né, durante esses estudos. Então, uma mulher robusta, plena, com grande força vital, que dá vida, que tem consciência do seu território, é engenhosa, leal e gosta de perambular. Entretanto, a separação da natureza selvagem faz com que a personalidade da mulher se torne mesquinha, fantasmagórica, espectral. Não fomos feitas para ser franzinas incapazes de saltar e de perseguir, de parir, de criar, né? Então ela reforça esse aspecto da mulher, né? Comparando, então fazendo essa inspiração, na verdade, com um lobo, né? De que essa mulher adulta, ela se coloca para a vida. E esse se colocar para a vida também não é armadura, que é diferente. A armadura é quando eu entro naquela posição de que eu dou conta de tudo, eu posso de tudo, e não é essa a ideia. A ideia da vitalidade, de assumir a nossa natureza como inteira, como ela chamou ali, como eu sou quem sou, eu estou quem eu estou, né? Para quem acredita que aqui é uma passagem, eu acredito que sim. Então eu vou falar, eu estou quem eu estou hoje e eu tenho vida dentro de mim, eu faço parte de um sagrado, de um divino. Então, sim, eu assumo essa questão de vitalidade. Até a postura muda quando a gente começa, né? Porque tudo passa pelo pensar, sentir e agir. Então, quando eu falo, eu me sinto uma mulher com vitalidade, com força, isso faz a gente crescer, mas não no sentido de se colocar numa posição como uma armadura. Ter força, ter vitalidade também não coloca, não nos tira das situações de vulnerabilidades que a gente tem, de momentos de fraqueza. Uma coisa não anula a outra. O que vai fazer a diferença, como eu estava falando antes, é a forma como a gente reage. Então eu me sinto uma mulher com vitalidade, que com autoconfiança, que estou trabalhando a minha autoestima, a minha autoconfiança e cada vez mais evoluindo nesse sentido, e eu vou lidar melhor com os desafios que se apresentam para mim. E aí, aqui vamos ali para a parte onde ela diz a natureza selvagem possui uma vasta integridade. Ela implica em delimitar territórios, encontrar nossa matilha. Isso é bem interessante, por quê? Porque quanto mais eu me conecto com a minha essência, quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu abro o meu radar para encontrar a minha matilha. O que isso significa? Vibração, energia. Então, por que será que eu tô vivendo nesse ambiente com essas pessoas, essas situações? Tudo é vibração. Quanto mais tu desenvolve, quanto mais tu busca essa tua essência, mais tu vai buscar também o que ela chama aqui de matilha, né? Que os lobos andam em matilhas, né? Os grupos ali. E tu também vai encontrar a tua tribo, as pessoas que estão vibrando também na mesma vibração, na mesma frequência. Então, quanto mais a gente faz essa conexão, mais a gente também se identifica com essa nossa matilha. Ocupar o nosso corpo com segurança e orgulho, independente dos dons e das limitações desse corpo. Como eu trabalho com a terapia dos saberes femininos, eu trago muito a questão do ciclo menstrual, do contato com a natureza, da aceitação do próprio corpo. Por quê? Porque o corpo, ele também faz parte, né, dessa nossa evolução. Lembra ali que eu falei antes sobre os corpos? Corpo físico, corpo emocional, o corpo espiritual. Então é um grande conjunto. Se a gente não aceita o nosso corpo, a gente está sempre brigando. Isso é um grande sinal ainda do nosso nível de desenvolvimento. E ela está dizendo aqui, quanto mais tu alimenta a tua essência, quanto mais tu te conecta com esse ser divino, com o sagrado que há em ti,
mais tu habita o teu corpo com segurança. Então, lá no início da live eu falei, mulheres, né, que se sentirem à vontade, vão se questionando aí, vão refletindo sobre se tu tá mais, se tu te considera, se tu te sente mais voltada, mais próxima ou mais distante da tua essência. Essa é uma pergunta chave para tu responder. Como eu me trato? Como eu trato o meu corpo? Eu me dou bem com a casa da minha alma ou eu tô o tempo todo brigando, querendo que seja diferente? Isso não exclui a questão de buscar saúde, de se cuidar e tudo mais, mas o que eu tô trazendo aqui é aquela coisa assim de realmente de negação. Eu nego meus ciclos naturais, né, que eu falo, ciclos menstruais, eu nego o meu biotipo, então isso tudo são sinais, sim, se a gente tá mais afastada ou não da nossa essência. Falar e agir em defesa própria, estar consciente, alerta, recorrer aos poderes da intuição e do pressentimento, adequar-se aos próprios ciclos, descobrir aquilo a que pertencemos, despertar com dignidade e manter o máximo de consciência possível. Então, quanto mais a gente se conecta com a nossa essência, mais a gente presta atenção aos nossos ciclos, aos nossos pressentimentos, à nossa intuição. E então ela pergunta, então, o que é a mulher selvagem? No início eu tinha perguntado qual era a sensação, né? A Mari tava, não sei se a Mari tá aí ainda, mas ela tava ali no início, ela diz, selvagem, né? Parece uma questão assim de uma mulher mais bruta. A Tati respondeu, uma mulher conectada com a sua essência. Eu, a primeira vez que escutei o termo também, falei que nem a Tati, isso aí deve ser uma mulher bruta, não lapidada. E aí aqui a Clarissa nessa página, na página 26 da introdução, ela responde, e então, o que é a mulher selvagem? Do ponto de vista, a Mari tá aí, Mari, agora ela traz aqui, do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição das contadoras de histórias, é a alma feminina. Então, quando ela fala de mulher selvagem, ela está usando um termo, uma representação, né, que é um arquétipo, uma matriz, para falar da alma feminina, da alma da mulher. Ela é a origem do feminino, é tudo que for instintivo, tanto do mundo visível quanto do mundo oculto, é a base. Cada uma de nós recebe uma célula refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Aqui eu quero reforçar uma coisa que muitas vezes nas lives eu reforço. Cada um é único, cada uma é única, né? Voltada aqui, né, falando para as mulheres, cada uma é única, né? Cada ser humano é único. E aí ela tá dizendo aqui, cada uma de nós recebe uma célula refulgente. E a gente recebe essa célula, essas características únicas, não por acaso, mas pra gente também vir cumprir o nosso propósito maior, que é evoluir. Então nós, enquanto humanidade, enquanto seres humanos, a gente tem um propósito em comum, que a gente chama de propósito maior, que é evoluir. Eu vim num nível de evolução e o propósito aqui dessa passagem aqui pela Terra é evoluir, para que eu passe por aqui e na minha ida eu esteja num nível melhor de evolução, maior. Enfim, e a gente tem a nossa missão, as nossas missões também, e uma dessas missões que a gente tem, além que seja se relacionar, aprender a amar, né, a se dar bem com o próximo, aprender sobre caridade, sobre amorosidade, tem uma outra que é muito importante, por isso que a gente é único e por isso que a gente recebeu características únicas, que é para servir. Então, cada um de nós veio para servir de alguma maneira o outro. Então, por exemplo, qual é a minha característica, qual é a minha missão, qual é o meu servir? Quanto mais eu estiver conectada com essa essência, quanto mais eu estiver conectada com a minha alma, mais eu vou vibrar nessa energia do meu servir. E mais eu vou alimentar esse dar e receber, essa troca que o universo faz.
Então eu sirvo, eu dou o que eu tenho de melhor e eu também recebo em troca por isso. Então falar de mulher selvagem, falar de alma, falar de psique, falar de evolução, ultrapassa questões conceituais ou questões, seja de feminismo ou de machismo, enfim, de qualquer coisa. Por quê? Porque a gente está falando de evolução, né? Então, eu vou ler aqui então a parte também onde ela fala sobre as características que no entendimento dela são características quando a gente está afastada dessa natureza selvagem, tá? Então a gente pode se sentir impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que esgotam a nossa energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos. A gente se torna super protetora de si mesma, ou seja, não consegue lidar com qualquer crítica ou feedback externo. Opa, me perdi aqui, onde é que eu tô? Sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, super protetora de si mesmo, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Então aqui ela tá trazendo características para a gente identificar. Será que eu tô muito afastada da minha essência? Será que eu tô muito afastada da minha alma? Ou não? Eu tenho muitas dessas características hoje ou não? Lembrando sempre que eu falei, a gente não tá aqui pra construir a mulher superpoderosa que tá perfeita lá, não tem problema nenhuma. Mas para que a gente faça reflexões sobre o quanto essas características aqui nos impedem de viver, de colocar o nosso melhor no mundo, de servir. E aí ela diz o seguinte, a mulher afastada, né, da sua essência, ela não consegue insistir no seu próprio andamento, ela se preocupa em demasia com a opinião alheia, ela afasta-se do seu Deus ou dos seus deuses, isola-se da sua própria revitalização, deixa envolver-se exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho ou na inércia, porque esse é o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Ou seja, se a mulher se perdeu dos próprios instintos, ela vive nessa inércia, ela não consegue dar andamento nos seus projetos, porque ela tá sempre preocupada em demasia com o que os outros vão pensar. Nossa, eu não vou fazer essa live se não tiver ninguém, e se eu falar alguma coisa errada, e se eu errar, e se eu não disser tudo certo, o que vão falar, vão me julgar. Então, essa mulher desconectada dos seus instintos, ela tá sempre preocupada com o lá fora, ela tá sempre procurando essa aprovação do outro, porque nela, ela não encontra dentro dela ainda essa autovalorização, essa autoconfiança. Ela receia aventurar-se ou revelar-se, temer procurar um mentor, mãe, pai, temer exibir a própria obra antes que esteja perfeita, ou seja, ela está sempre em busca do perfeccionismo. Eu não vou apresentar esse trabalho porque ainda não está perfeito. Não, eu não vou buscar ajuda. Porque o que vão pensar se eu disser que eu estou enfrentando um desafio, um problema, enfim? Ela não se permite. Ela teme iniciar uma viagem, recear gostar de alguém e dos outros, ter medo de não conseguir parar, de se esgotar, de se exaurir. Ou seja, ela prefere ficar ali na sua zona de conforto do que se arriscar, do que dar novos passos. Ela tem medo de parar e tem medo de agir, né? Tem complexo ou de superioridade ou de inferioridade. Mas, Cris, é muita coisa. É muita coisa, mas tu vai saber dentro da tua situação hoje o que tu tá vivendo que pode sinalizar um afastamento da tua essência. E se tu sinalizou um afastamento, se tu observou um afastamento da tua essência, se tu sente aquele chamado por uma mudança
de vida, se tu sente esses questionamentos hoje, né, do o que eu vim fazer, por que eu tô aqui, qual é essa missão? A Cris falou ali em propósito maior, em missão 1, missão 2, missão 3, qual é a minha? Tem um caminho a se fazer. E é como a Clarissa diz aqui no início desse capítulo, o caminho começa pelo lado de dentro. A gente pode buscar auxílio fora, com ferramentas, com cursos, mentorias, coaching, terapias, enfim, uma diversa gama de coisas que a gente tem disponível hoje, inclusive na palma da nossa mão, né? Por exemplo, como essas lives que a gente faz, cursos online, enfim, tudo muito acessível. Mas a caminhada, as escolhas, as descobertas, as grandes descobertas são feitas por ti aí dentro. Então, uma forma de começar é refletindo. O que hoje eu estou vivendo que não me faz mais feliz, que eu não me sinto satisfeita? Porque já que tu ainda não tem clareza sobre o que tu quer e onde tu quer chegar, uma forma é fazer o outro caminho. É se perguntar o que hoje não te deixa mais feliz. E essa é uma resposta que tem que ser tu contigo mesma e com verdade, por mais que doa. É a relação que eu estou vivendo, o relacionamento que eu estou vivendo, eu não estou feliz. Por quê? Por isso, por isso e por isso. Qual é a parte que é minha responsabilidade nisso? Que lembra que a gente falou que a mulher madura, a mulher adulta, ela se empodera e assume a responsabilidade, pelo menos de parte daquilo que ela tá vivendo, né? Às vezes não é só dela a responsabilidade, mas sempre vai ter uma parte. Então, por que é tu contigo mesmo e sendo verdadeira? Porque daí tu vai entender, realmente, eu já não tô feliz. Eu não tô feliz no meu trabalho, por quê? Eu não tô feliz com as amizades que eu tenho, o ambiente que eu vivo, eu não gosto do bairro que eu moro, eu sinto falta de alguma coisa que eu ainda não sei. Então, tu começa a listar as coisas que no teu entendimento não te satisfazem mais hoje, que por um determinado momento serviram e te trouxeram até aqui, até o estágio que tu tá. Mas e daqui pra frente, como vai ser? Tu quer continuar no estilo de vida que tu vive hoje? Tu quer continuar vivendo as coisas que tu vive hoje? São essas questões que te ajudam e te impulsionam a buscar essa evolução. E aí o universo é inteligente, o universo é sábio e, melhor ainda, o universo é muito abundante, muito mais do que a gente imagina. E o universo lê as nossas intenções, aquelas coisas que a gente intenciona com o coração. Às vezes, só de intencionar algo, o universo já capta, aquilo ali é verdadeiro, aquilo ali emite uma frequência energética. E aí esse universo, ele faz a leitura disso e ele manda, né? Então, por isso que é tão importante a gente cuidar do que pensa, do que fala, do que sente e de como age, das nossas atitudes. É um grande conjunto. Aqui ela falou, essa parte aqui eu já li então, que a mulher saudável assemelha-se muito a um lobo, robusta, plena, com grande força vital, que dá vida, que tem consciência do seu território, é engenhosa, leal e que gosta de perambular. Daí eu marquei aqui mais pro finalzinho. Porque ela fala aqui no final, o que é preciso para encontrar a mulher selvagem? Para encontrar a mulher selvagem, é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas, sua sabedoria mais profunda. Portanto, vamos nos apresentar agora e trazer nossas lembranças de volta ao espírito da mulher selvagem. Vamos cantar sua carne de volta aos nossos ossos. O que é a simbologia que ela fala sobre cantar sobre nossas carnes e trazer de volta os nossos ossos? É trazer coisas que estão perdidas, que a gente se perdeu em determinado momento da nossa caminhada. Às vezes, lá atrás a gente tinha muitas pistas do que a gente gostava de fazer, dos talentos inatos, da nossa missão. E a gente, por algumas questões, enfim, cada um com os seus motivos, foi se direcionando a outros caminhos e deixou aquilo para trás. E a Clarissa, até nos próximos capítulos a gente vai ver isso, ela conta histórias sobre uma mulher que canta sobre os ossos, ou seja, essa velha sábia, ela
cata ossos de animais mortos e ela remonta esses animais e depois ela canta. E aí quando ela canta, esses ossos ganham vida novamente. E aí ela faz essa simbologia. Quando a gente tá muito se sentindo sem vitalidade, desanimado, quando a gente não sabe mais o que dá prazer pra gente, tá na hora da gente cantar sobre os nossos ossos, né? Que é resgatar aquilo que nos dá prazer, resgatar aquilo que é inato na gente. Então, o que eu fazia lá atrás, quando eu era criança, quando eu era adolescente, ou há 1 ano atrás, ou há 2 anos atrás, enfim, que me dava muito prazer. Será que isso ainda me daria prazer hoje? O que será que aquilo queria dizer? Então, é resgatar esse prazer. Daí ela fala um outro ponto: despir quaisquer mantos falsos que tenhamos recebidos. Às vezes, dependendo do nível da nossa caminhada que a gente tá carregando vários fardos. Aqui ela chama de mantos falsos. A gente tá carregando um monte de informação, de crenças, coisas que a gente acredita que não fazem mais parte, que não fazem mais sentido. Tem coisas que nem nossas são, mas por amor à questão cultural, a família, muito provavelmente a gente fica carregando aqueles fardos. Então, para se encontrar com a mulher selvagem, tu vai ter que se despir disso. Tu vai ter que abandonar certas coisas que tu acredita, que tu pensa. Então é esse deixar ir. Assumir o manto verdadeiro do poder do conhecimento e do instinto, ou seja, confiar na tua intuição. E como que tu faz isso? Esses dias eu recebi uma mensagem, né? Uma mulher falou o seguinte: eu não sei como me conectar com a minha intuição, eu não faço a mínima ideia. E se conectar com a intuição é um processo. Quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente dá escuta para nossa intuição, mais ela aflora. Então não tem uma fórmula mágica, não é um processo não é um passe de mágica, mas é um processo. Quanto mais tu escutar, sabe quando tu para te escutar? Quando tu coloca assim, tá, eu não preciso pedir, nesse caso eu não preciso pedir uma opinião, eu sei o que fazer. Eu tô com medo de fazer isso, mas no fundo eu sei o que eu vou fazer. Daí tu vai lá e faz e tu vê, realmente é isso que era pra eu fazer. E daí tu escutou a tua intuição. E aí ela vai se aflorando cada vez mais. A Márcia tá dizendo, já larguei todo esse fardo. E sempre contínuo, é um processo. Daqui a pouco a gente vai despindo por camadas. Então, dependendo do quanto a gente está preparado em determinado momento, a gente consegue despir uma camada. Aí a gente evolui mais um pouco, faz mais alguma coisa, experiencia mais alguma coisa, a gente tira mais uma camada. A gente vai se despindo e vai deixando esses mantos falsos que ela chama aqui para trás. Ela tá dizendo aqui, invadir terrenos psíquicos que nos pertenceram um dia, ou seja, é mergulhar em nós, é mergulhar tanto nas sombras quanto na luz, porque tem coisas que estão escondidas, né? O Freud falava muito dessa coisa na psicanálise, né? Do inconsciente, do que está guardado às 7 chaves. Então, quanto mais a gente consegue trazer coisas para o consciente, para a consciência, mais a gente vai trabalhando a nossa cura. Mas para acessar esse inconsciente tem que ter coragem, porque é colocar luz às nossas sombras. A Mari tá dizendo, difícil o desapego. Sim, também exige coragem, exige trabalho, exige constância, né? E aí ela fala, desfraldar as faixas, preparar para a cura. Voltemos agora, mulheres selvagens, a uivar, rir e cantar para aquela que nos ama tanto. Para nós a questão é simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm de existir. Então ela faz para terminar aqui esse capítulo da introdução, ela faz essa chamada. Vamos uivar, rir e cantar. Ou seja, resgatar essa vitalidade, essa vida abundante que tem dentro de nós. E isso é muito lindo, por quê? Porque independente se pra ti faz sentido ou não o nome Mulher Selvagem, ou se tu for ler aí todo o capítulo, tu vai ver que ela traz
diversas questões, ela aborda diversas questões. Para mim, o que eu mais extraio daqui é a seguinte mensagem: a vida em mim, a vida está dentro de mim. Quanto mais eu me conecto com essa vida, quanto mais eu me conecto com essa vida que tem dentro de mim, mais vida eu espalho para fora, mais eu faço girar a roda da abundância. Sempre, sempre com a consciência que isso não significa viver no mundo da ilusão, de que tudo é um mar de rosas, tudo são só flores. Não, não existe isso. Dizer que tu está conectada à vitalidade, à roda da abundância, à força da vida, que tu vai voltar a uivar, a resgatar os teus instintos, a acreditar em ti, na mulher que tem dentro de ti, no potencial que tem dentro de ti, significa assumir essa postura de quem é responsável pela própria vida. Se tem alguma coisa que não tá bom, o que é essa coisa e como que eu vou resolver? Preciso de ajuda? Então vou buscar ajuda. Quem é ajuda? Quem vai me ajudar? Tô me sentindo numa situação de vulnerabilidade? Ok, faz parte da vida se sentir vulnerável, faz parte da vida sentir medo. O medo vem para nos proteger. Faz parte da vida em alguns momentos a gente se pegar apegada a alguma coisa. Mas a mulher que tá com essa intenção de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento, ela começa a se observar. E quando ela se dá conta de alguma coisa, ela já faz a pergunta: o que eu posso fazer de diferente? O que disso aqui, quanto disso aqui está na minha mão para eu resolver e para eu mudar? Essa relação não tá mais boa para mim? O que eu posso fazer? O que tá na minha mão? O que eu já tentei? O que eu ainda não tentei? Esse trabalho não me serve mais. Que outro trabalho eu posso ter? Que outras coisas eu posso fazer? Se eu continuo por muito tempo num lugar, acende que eu não estou bem, que eu não estou me sentindo feliz, vai acender o alerta lá. Tem alguém aí que tá dominando, que geralmente é a nossa criança ferida, algum trauma nosso que não tá bem resolvido, e que aí a gente busca esse alto valor fora. Eu percebo que eu não tô bem, eu percebo que algo não está bem na minha vida e eu não consigo me tirar daquilo. Por quê? Porque eu não consigo acessar o meu senso de alto valor, a minha autoestima tá baixa. Eu tô longe da mulher selvagem ou da alma ou da essência, né? E eu estou vivendo nessa necessidade de angariar, de sentir esse alto valor fora de mim. Então o convite é: mulheres, vamos então resgatar, buscar essa nossa essência, se conectar com essa nossa essência, voltar a rir e a cantar para aquela que nos ama tanto, que é, no caso aqui, a Clarissa chama de mulher selvagem, que é a nossa mulher selvagem, que é a nossa essência. Então tem alguém aí dentro de ti, tem as respostas aí dentro de ti, tudo que tu precisa de mais primordial, assim, o que tu mais precisa tá aí dentro de ti para solucionar as questões que hoje te incomodam. Isso faz muito sentido, e eu digo não só porque eu tô lendo aqui esse livro com vocês, que eu tô compartilhando as minhas percepções, mas também por experiência própria de uma mulher que também está na sua jornada, de uma mulher que já esteve muito com a criança muito ferida. Cris, e agora tu tá 100% resolvida? Não tá 100% resolvida. A gente sempre tem mais uma camada, lembra que é contínuo? Quando a gente resolve alguma coisa, a gente abre uma nova camada, né? Então porque a gente tá nessa existência aqui para isso, para evoluir. Mas quando a gente olha para trás e vê o quanto já se melhorou, isso é motivo de orgulho. E essa melhoria, ela vem através da busca por desenvolvimento, da busca por autoconhecimento, tá bom? Então, espero que essa primeira live tenha trazido luz a alguma questão, tenha trazido inspiração para tu buscar ou continuar a tua caminhada, a tua jornada de autoconhecimento, de conexão com a tua essência. As próximas lives que eu vou continuar a leitura aqui de cada capítulo vão ser às terças-feiras, então toda terça-feira às 19h09
eu vou estar aqui para poder compartilhar aí um pouquinho das minhas percepções sobre cada capítulo, tá? Agradeço imensamente e honro muito cada uma que dedicou aí seu tempo tão precioso para estar aqui junto, para compartilhar, para participar, para trazer sua energia. Agradeço quem for assistir a gravação também e um ótimo final de semana. Obrigada, Giz, Helena, todos que entraram. Depois, se eu não falei o nome de alguém, ó, a Kézia entrou aqui também, a Ju, Juliana, o Luiz, a Jaque, a Adriana, Nanda. Então, muito obrigada a todos e a todas, tá bom? Um beijão e até terça-feira. Espero vocês pra gente ler o próximo capítulo, que é A Ressurreição da Mulher Selvagem. O nome do capítulo também é La Loba, a Mulher Lobo. Vocês vão gostar. Um beijo grande. Até!